Vocês já repararam quantas informações chegaram até vocês só no dia de hoje? Já pensaram também que no dia da prova, vocês vão estar numa bateria de exercícios, contando o relógio, cansaço físico e mental, e aí chega a hora da interpretação de textos, e você às vezes olha para o exercício, e por um deslize, 1 segundo de deslize, você leu alguma coisa no enunciado que poderia ter tido um pouco mais de atenção para poder chegar até a alternativa correta. Cuidado com o cansaço. Eu sei que parece que eu estou falando trivial, mas também é importante você pensar que o cansaço vai acontecer e que isso atrapalha, não raramente, a leitura dos exercícios. Vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre a competência número 6, que versa sobre a capacidade de ler discursos diferentes, interpretar códigos em mecanismos não apenas verbais. Vem comigo aqui e repara nesse detalhe. Às vezes uma imagem depende de um segundo, de um fragmento de segundo de leitura, de atenção especial, sem o que, sem a qual, a gente perde alguns sentidos. Nós vamos falar sobre princípios de leitura nesse nosso encontro, e eu gostaria que você observasse essa imagem comigo, por favor. Se esse fotógrafo, por sua vez, estivesse cansado no momento em que o barco fez essa curva, não tivesse a câmera nas mãos, não tivesse a rapidez, a agilidade de flagrar esse momento, teríamos perdido essa cena extraordinária. Acha que é pouco diferente disso nos vestibulares? Não é não. Nós vamos falar agora sobre conjuntos de imagens diferentes que são muito recorrentes nas provas do Enem. Olha para essa imagem aqui. Essa é uma charge que foi veiculada na mídia impressa naturalmente, mas que nasceu de uma relação social bastante contemporânea. Todos sabemos da eleição do Papa Francisco e do encontro que ele teve com algumas estadistas, né? Eu falei algumas estadistas, porque nós estamos aqui nos referindo especialmente ao Brasil e à Argentina, que é o país original do Papa. Reparem que nessa imagem, o Papa faz um comentário à presidente Dilma Rousseff nos seguintes termos: mas diga, Vossa Excelência, viu aquele modelito de chapéu da presidente Cristina? E ela responde, só o chapéu? E o penteado? Fazendo naturalmente uma analogia ao penteado da presidente brasileira. Mas essa imagem nasceu de um flagrante da mídia, que é este. Ao encontrar-se com o Papa Francisco, Cristina Kirchner usava um modelito bastante ponderado, muito inglês. E ela com seu cabelo solto aos ombros e o chapéu colocando-a numa posição bastante, como eu diria, uma posição de muita segurança, de muito comedimento. E em seguida, um outro fotógrafo registrou essa imagem da nossa presidente, diante do mesmo Papa, sem chapéu e com o cabelo na altura, chegando à altura do Papa. Alguém fez um comentário que vazou na internet, um comentário de que a nossa presidente não precisaria de chapéu para chegar à altura do Papa. Por conta disso, um cartunista muito do pertinente, do bom senso e de um bom humor refinado, criou essa imagem intitulada Papeando. Utilizei essa imagem para fazer um exercício de interpretação de textos a partir do contexto histórico em que se encerra essa imagem e, naturalmente, outros contextos que envolvem essas personagens. Afinal de contas, temos um argentino e temos um brasileiro aqui. Essas duas relações aproximam-nos de algumas situações sociais que nós conhecemos bem, essa rivalidade que existe entre nós e os nossos irmãos sul-americanos. Fiz aqui um pequeno enunciado para a gente discutir. Por favor, vocês poderiam voltar a imagem aqui, por gentileza? Isso, obrigado. As personagens dialogam informalmente, como podemos notar pelo título da charge Papeando, em alusão ao encontro do Papa Francisco argentino, recém-escolhido para chefiar a Igreja Católica, e a presidente papisa do Brasil, Dilma Rousseff. De acordo com a construção das personagens, é possível inferir que ambas, temos 5 alternativas, bem nos moldes do Enem. Primeiro, mostram a rivalidade política entre os países distintos, relacionam-se apenas pelo penteado da governante, caracterizam-se por contrariedades, são
são só ilustrações que caracterizam a caricatura e intencionam revelar a aproximação entre Estado e fé. Vamos voltar um pouquinho ali naquela imagem para fazer uma análise da construção das personagens como o enunciado nos pede. Nós temos do lado de cá um homem e do lado de lá uma mulher. Este homem veste uma batina branca, dominicana, do século XIII, que virou tradição. Ela, uma batina de um clérigo, portanto, há uma alusão imediata à religiosidade, mas ele representa, no nosso saber, a facção mais tradicionalista, mais conservadora, que nós conhecemos, nós chamamos de direita, enquanto a presidente sempre, hoje menos, talvez menos, um pouco menos, mas emblematicamente reconhecida como representante da esquerda. Portanto, nós temos um jogo de aproximação entre imagens, e essas imagens se caracterizam por processos contrários. Nós temos uma pequena refração antitética, que permite uma análise de sentidos, nos levando à seguinte alternativa. Se mostram a rivalidade, primeiro precisaria observar que ele pede a construção das personagens. Então não é do contexto, nem do enredo, mas aquilo que as caracteriza. Portanto, mostram a rivalidade política entre os países distintos? Negativo. Relacionam-se apenas pelo penteado da governante? Negativo, porque afinal de contas esse penteado faz alusão direta ao chapéu do Papa. São ilustrações que caracterizam apenas a caricatura? A intenção não é apenas caricaturar as personagens, mas aproximá-las por um jogo de contrariedades. Portanto, não intencionam revelar a aproximação entre Estado e fé. Resta-nos alternativa C, caracterizam-se por contrariedades visuais. Toda vez que a gente olha para a imagem, a gente analisa alguma prova que contém uma imagem, às vezes a imagem tem detalhes muito preciosos. Essa imagem que nós acabamos de olhar, o chapéu do Papa e o cabelo da presidente, faziam com que os nossos olhares ficassem fixos naquela informação, quando na verdade os detalhes que estavam paralelos em derredor daquelas duas figuras é que proporcionariam a resposta correta para esse exercício. Vamos olhar agora, olha aqui comigo, essa outra imagem. Do lado de cá, nós temos um móvel, uma mobília, e do lado de lá, uma outra similar. Similar para o mesmo fim. Afinal de contas, cada uma tem características diferentes, distintas. Olhando para a primeira, nós temos noções exatamente precisas de que essa construção tem características barrocas. Se nós olharmos para os detalhes do rococó dos pés, os entraves do redor desse tampo de madeira e madeira maciça, a gente pode imaginar que essa imagem refere-se a um objeto de época. Aquele não é muito diferente. Muito embora os objetos sejam compostos por materiais distintos, eu diria mais contemporâneos, portanto, nós temos muito mais proximidade com a segunda figura do que com a primeira. Aproximando esses dois objetos, que se destinam supostamente aos mesmos fins, podemos imaginar uma questão que se configure dessa forma. Comparando as figuras que apresentam mobiliário de épocas diferentes, ou seja, a figura 1 corresponde ao mobiliário do reinado de Dom João VI, e a figura 2, a um projeto de um arquiteto do século XX, pode-se afirmar que, portanto, ao aproximar os dois objetos, o processo de leitura por meio da descrição estática, nos é obrigatório, sem o que não conseguiríamos eliminar algumas dessas alternativas. Vamos ver se é possível isso. Os materiais e as ferramentas usados na confecção do mobiliário do arquiteto, assim como os utilizados na confecção do mobiliário do reinado de Dom João VI, determinam a estética das cadeiras. Veja, na verdade, ali foi um deslize meu do exercício, porque era para colocar das mesas, eu esqueci de trocar. Mas se a gente olhar bem para as duas mesas, a gente vai observar que os utensílios utilizados para a confecção dos dois objetos pouco importariam para isso. Nós temos até um vidro que, se a gente imaginar em termos de tecnologia, quais seriam os utensílios possíveis para a manufatura disso? A letra A parece pouco condizente. As formas predominantes do mobiliário do arquiteto são complexas, enquanto que as formas do mobiliário do reinado de Dom João VI são simples, geométricas e elásticas, dinâmicas, com movimento. Se você observou bem, a situação é justamente o oposto. A situação é de barroco na primeira imagem, de rococó e detalhes muito refinados, enquanto a ideia de movimento, elasticidade, dinamicidade
e equipamentos mais refinados na manufatura do objeto configuram a imagem de número 2. Portanto, a letra B parece-nos bastante incoerente. Letra C. O artesanato é o atual processo de criação dos mobiliários empregados no arquiteto, enquanto que o mobiliário do reinado de Dom João VI foi industrial. Se a gente imaginar bem o quanto essa informação é incoerente, basta imaginar uma produção industrial com aquela mesa toda cheia de detalhes característicos do barroco. Portanto, a intenção é justamente o oposto. Letra C é incorreta. Ao longo do tempo, desde o reinado de Dom João VI, o mobiliário foi se adaptando consoante as necessidades humanas, a capacidade técnica e a sensibilidade, sobretudo estética da sociedade. Hoje nós sabemos que boa parte dos mobiliários que nós encontramos no mercado, às vezes não servem nem para aquela função para a qual eles foram destinados, mas apenas por uma questão de estética dentro do ambiente. Parece-nos que a letra D é bastante confortável para acertá-las. Vamos ver se a letra E confere isso. O mobiliário do arquiteto, ao contrário daquele do reinado de Dom João VI, considera primordialmente o conforto que a mesa pode proporcionar, ou seja, a função em detrimento da forma. Parece-me incoerente novamente. Portanto, por exclusão, nós temos a adaptação do mobiliário à cultura, ao instante, ao interesse e ao desenvolvimento sociocultural dos períodos históricos. Se nós olharmos agora essa nossa próxima imagem, estamos diante de um grande filósofo da cultura brasileira, Chico Bento. Às vezes eu costumo até dizer que vale muito mais a pena olhar para as tiras de Chico Bento do que ter acesso a alguma boa parte das informações impressas que nós temos circulantes pelo Brasil. Acho que você concorda comigo quando a gente pensa em algumas revistas específicas, que não importa dizer aqui quais são os nomes, mas você já entendeu. Pois bem, observe essa imagem abaixo. Em seguida responda o que é pedido sobre ela. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Além da crítica social extraordinária feita por Maurício de Souza, é importante lembrar que essa imagem ela traz para nós a ideia da regionalização da cultura brasileira. É claro que essa regionalização não é mais característica só do interior. Por conta de todos os movimentos sociais e econômicos que envolvem o mundo contemporâneo, nós temos registros linguísticos com essas características espalhados por vários lugares do Brasil, inclusive nas capitais. Nesse momento, eu gostaria que você observasse as possibilidades de leitura deste material. O personagem Chico Bento pode ser considerado um típico habitante da zona rural, comumente chamado de roceiro ou caipira. Considerada a sua fala, essa tipicidade é confirmada primordialmente por quê? Pelo quê? Bom, esquecendo as alternativas, se nós olharmos exclusivamente para aquilo que se representava enquanto imagem, nós temos na própria visão, no próprio rosto de Chico Bento, um certo olhar de desesperança. Portanto, se eu posso imaginar o diálogo entre imagem e texto verbal, eu posso também aproximar da nossa leitura das alternativas que esse discurso verbal tentou registrar o mais precisamente possível não só a emoção, como a forma natural e verdadeira de se registrar a língua portuguesa com o máximo de liberdade que é pertinente a cada um dos falantes, independentemente de cultura, situação social. É aquilo que nós conhecemos como linguagem falada, que tem suas normas, tem suas regras, também tem seus padrões. E esses padrões precisam ser obedecidos, respeitados e não solapados por um conjunto de regras gramaticais, desvalorizando este tipo de linguagem em relação a outros. A chamada norma padrão, ela não tem não mais valor, não mais sapiência, não mais autoridade do que a linguagem do homem do campo. É importante valorizar as duas coisas. Motivo este que nos faz pensar na seguinte possibilidade. O que houve aqui na fala do caboclo, na fala do caipira, foi uma intenção direta de explicitar uma transcrição, como se fala a palavra, se registrando para valorizar a cultura chamada cultura regional brasileira. Portanto, olhem a letra A, transição da fala característica das áreas rurais. Parece-me que essa alternativa mata o exercício a pau, né? Redução do nome Francisco para Chico, que é uma atitude comum nas comunidades rurais. É óbvio que
que isso não faz o menor sentido. Do contrário, o Chico Buarque de Holanda teria que ter nascido aonde? Não responda. Pois bem, o emprego de elementos que caracterizam sua linguagem como coloquial. Não é isso que faz o uso, registro grafado dessa oralidade toda para valorizar o coloquial, mas para valorizar como se diz a palavra. A escolha de palavras ligadas ao meio rural, incomuns aos meios urbanos. A rigor, as palavras usadas naquela chargem, todas fazem parte do métier da organização cultural natural daquela região. E por último, a utilização da expressão essa aí, que é pouco frequente nas zonas mais urbanizadas. Ao contrário, nós temos essa expressão com bastante frequência em todos os lugares do Brasil, incluindo a linguagem regional do caipira, do caboclo, do sertanejo. Portanto, nós temos como alternativa a alternativa A. Refere-se à transcrição da fala como característica das áreas rurais. Eu gostaria que você agora observasse que quando eu estou fazendo uma prova, e muitas vezes, já com dor nas costas, aquele monte de informação diante dos meus olhos, tabelas, gráficos, números, línguas, códigos, e o cansaço bate, em 5 segundos de uma leitura superficial, um exercício, nos permite ficar diante de uma situação, eu diria, dramática. Um exercício errado, você sabe bastante bem o que isso pode significar. Portanto, vale a pena a máxima do fotógrafo. Em um segundo de desatenção, o resultado pode ser fatal. E que essa foto é extraordinária, não há dúvida que ela é. Desejo a vocês um grande abraço, sucesso na prova e a gente vai se ver na próxima vez. Um grande abraço a todos.